E dando continuidade a mais um conteúdo de ecologia, iremos falar agora sobre os ciclos biogeoquímicos. Mas é claro que nós vamos ficar nos 4 principais por enquanto, que são o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Mas antes, é claro, eu vou pedir para que você que não é inscrito se inscreva no canal. E você que já é inscrito, curta o vídeo. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí pessoal, beleza? Então hoje nós iremos ver o conceito dos ciclos biogeoquímicos. Claro que existem vários ciclos biogeoquímicos aí, mas hoje nós vamos ficar com os 4 principais. Numa próxima aula a gente termina os demais, tá? Vou ficar devendo essa para vocês. Mas hoje, para não ficar uma aula tão extensa, vamos falar dos principais, que são aqueles que eu já citei lá no início. Então, o conceito de ciclo biogeoquímico, na verdade, você vai englobar três grandes áreas, né? Que é a da biologia, a da geologia e a da química. Então, englobando todas essas 3 áreas, nós conseguimos abranger muito mais informações, tá? Mas o que o que são esses ciclos biogeoquímicos? Só lembrando para vocês que esses ciclos eles podem ser utilizados não só na parte da biologia, tá? Nós temos aí uma abrangência muito grande que pode ser cobrada nas provas dos vestibulares. Tá? Tanto na parte da fisiologia como na parte da geografia também você pode ver esses ciclos biogeoquímicos. Mas vamos entender como é que funciona. Tá? Então o que são esses ciclos biogeoquímicos? Eles na verdade demonstram a transformação dos elementos químicos na natureza. E demonstram ainda a forma com que esses elementos químicos são trocados entre os seres vivos e o ambiente. Tá? Então como é que se dá isso daí? Vamos entender agora começando pelo ciclo da água. Então segue aí comigo, vai acompanhando aí na imagem. Então, para começar a falar do ciclo da água, que é um dos mais importantes que nós temos que lembrar que a água ela vai começar ali no processo da evaporação. Tá? Então imagina que essa água está evaporando e essas partículas, quando elas chegam numa altura, né, uma certa altitude aí da atmosfera, então ela vai acabar se condensando. Então o primeiro processo no ciclo da água vai ser a condensação dessas partículas de água. Essa condensação ela vai levar à formação das nuvens. Muitas das vezes essas nuvens elas podem ficar ali naquele local onde elas foram formadas ou então ali nas proximidades. Mas em sua grande maioria das vezes elas vão ser carregadas pelo vento e levadas para regiões mais distantes. Na maioria das vezes nós temos uma grande quantidade de água sendo transportada, inclusive elas levam o nome de rios voadores, tá? Porque tem tanta água sendo transportada nessas nuvens que elas são consideradas rios voadores. Tá? Então, a condensação é o início do ciclo da água. Após essa condensação, o próximo passo será a precipitação. Essa precipitação, ela na maioria das vezes ocorre na forma de chuva mesmo, tá? Mas o granizo e o gelo também podem ser considerados forma de precipitação. Depois que essa água chega no solo, ela começa a se acumular. Então ela vai chegar no solo, ela pode se acumular aí nos rios, nos lagos ou nos oceanos, mas também ela pode infiltrar na terra, chegando até os lençóis freáticos. É claro que uma hora essa água vai sair dali, né? Ela vai percorrendo o caminho dela até que ela volta a evaporar novamente. Então quando ela evapora novamente, ela vai reiniciar o ciclo, né? Então ela se condensa novamente, depois vem a precipitação, a acumulação e todo o ciclo retorna. Agora perceba que em nenhum momento eu falei sobre nenhum ser vivo aí, né? Então a gente só falou do ciclo da água, mas em nenhum momento eu incluí um ser vivo. Isso porque eu acabei de mostrar para vocês o ciclo curto da água. Ou seja, esse ciclo, quando não há a participação dos seres vivos, é chamado de ciclo curto da água. Então, quando nós incluímos os seres vivos, esses seres vivos eles vão consumir essa água que está ali na terra, né, que veio através da precipitação. Então, ela pode ser absorvida através das raízes das plantas ou mesmo do consumo dos animais. Todo aquele processo do ciclo curto que eu falei, incluindo mais esses seres vivos através do processo de evapotranspiração, nós temos agora o ciclo longo da água. Tá? Então o ciclo curto da água é o ciclo sem os seres vivos e o ciclo longo é o mesmo ciclo, somente incluindo esses seres vivos. Tranquilo? Vamos para o próximo. Os outros 2 ciclos que eu irei falar agora, eles são separados, mas eles agem juntos, tá? Então eles têm uma importância muito grande também por inclusive agirem dessa forma. Vamos tentar entender.
O ciclo do oxigênio ele é importante porque nós utilizamos na nossa respiração, né? E como é que esse oxigênio chega na atmosfera? Ele vai chegar na atmosfera através do processo de fotossíntese. Então a gente sabe que esses organismos fotossintetizantes vão liberar esse oxigênio na atmosfera. Quando esse oxigênio for liberado na atmosfera, ele pode ser utilizado de várias formas. Então ele pode ser utilizado aí na própria respiração das plantas ou dos seres fotossintetizantes, né? Porque eles só fazem fotossíntese na presença de luz. Quando estão sem luz, eles vão consumir esse oxigênio na forma de respiração também. Os seres vivos, como nós, os outros demais animais, como nós, por exemplo, vamos consumir esse oxigênio e vamos liberar gás carbônico para a atmosfera. Daqui a pouco eu vou falar para vocês para onde que vai esse gás carbônico. Além disso, esse oxigênio ele também pode servir como fonte de energia para a queima dos combustíveis fósseis. Tá? Então, uma forma de se queimar esse combustível é utilizando também esse oxigênio. Todo esse processo que eu estou falando para vocês, eles vão gerar o famoso gás carbônico, né? O CO2 que vocês estão vendo aí na imagem. Então perceba que o ciclo do oxigênio ele exatamente é o oposto do ciclo do carbono. Então nessa mesma imagem você consegue ver tanto o ciclo do oxigênio como o do carbono. Só que um é o oposto do outro. Ou seja, os dois estão intrinsecamente interligados, né? Então perceba que toda vez que você tem esse ciclo do oxigênio alimentando esses seres vivos, eles vão liberando esse gás carbônico. E esse gás carbônico vai ser reutilizado lá no processo de fotossíntese, produzindo novamente o oxigênio. Esse gás carbônico também, quando ele é processado, ele vai produzir aí o carbono orgânico, né? E esse carbono vai ficar fixo aí nos animais. Esses animais, quando morrem, depois de muitos milhares de anos, eles vão virar o combustível fóssil, tá? Que muitas das vezes você pode considerar inclusive o petróleo, né? E esse petróleo, através da queima junto com o oxigênio, vai liberar novamente esse gás carbônico. Na sequência nós temos o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, senhores, também é o gás mais abundante do nosso planeta. Só que o gás na forma de N2 nós não podemos consumir de forma direta, né? Nós não temos a capacidade de pegar esse nitrogênio na forma que ele se encontra na forma gasosa. Então nós temos que pegar de uma forma indireta. Como é que isso vai acontecer? O primeiro passo, você vai ter esse nitrogênio que está na atmosfera, ele vai ser consumido aí, vai ser fixado pelas bactérias fixadoras, geralmente do gênero Rhizobium, ou elas vão estar soltas aí no solo, ou elas vão estar em uma relação mutualística com as plantas leguminosas, com as raízes dessas plantas. Então esse nitrogênio ele vai ser fixado e vai ser levado para o solo. Na sequência você vai ter o processo de amonificação. Tá? Então você vai pegar esse nitrogênio que estava no solo, vai passar pelo processo de amonificação, transformando ele em amônia. Logo em seguida, essa amônia ela vai passar por outros dois processos, a nitrificação e a nitratação. Então esses dois processos podem ser considerados como nitrificação. Tá? Então essa nitrificação vai acontecer também por bactérias nitrificantes, que vão transformar essa amônia em nitrito e na sequência em nitrato. Esse nitrato, quando ele ficar disponível no solo, as plantas dessa vez vão poder utilizar. Aí você deve estar se perguntando, beleza professor, as plantas vão utilizar esse nitrogênio que está no solo, mas como que os animais vão consumir esse nitrogênio que está aí no solo? Então é só você seguir a sequência, né? Você seguir o fluxo de energia. Então você tem aí os produtores, sendo as plantas, e na sequência você vai ter um herbívoro que vai consumir, um carnívoro que vai consumir esse herbívoro e assim sucessivamente. Então você está vendo que o nitrogênio está seguindo uma cadeia. Eu vou deixar até aqui o vídeo no card para vocês entenderem essa sequência completinha num outro vídeo que eu já fiz lá atrás. Tá? Então essa assimilação vai acontecer dessa forma. O nitrato vai ficar disponível no solo, as plantas vão consumir esse nitrogênio que vai ser passado pela cadeia alimentar. Só lembrando que esses seres vivos, eles podem liberar as excretas no solo, né? As excretas nitrogenadas. Então esse nitrogênio volta para o solo novamente. Até mesmo quando nós morremos, nós também devolvemos esse nitrogênio direto para o solo. Só que dessa vez ele não vai passar pelo processo lá de fixação. Ele já vai direto para a formação da amônia. Então, quando nós morremos, você vê aí o coelhinho, ele vai ser decomposto e vai virar amônia. Então, da amônia, ele vai ser nitrificado
sendo transformado em nitrito, depois em nitrato. E aí o ciclo retorna. Mas também pode acontecer de esse nitrato ser utilizado por bactérias desnitrificantes. E o que isso vai ocasionar? Essas bactérias desnitrificantes vão pegar esse nitrogênio, ao invés de liberar para o solo, esse nitrogênio retorna para a atmosfera na forma de N2. Então, para poder ele ser reutilizado, ele precisa ser novamente fixado, passando lá pelas bactérias fixadoras. Tá? E é assim que nós terminamos o ciclo do nitrogênio. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima.